e vai falar tudo sobre games, IA e também todos os segredos da indústria. Então, bem-vindo, Bertrand. Obrigado pelo convite. Bertrand é CEO da Ubisoft América Latina, mas, além do crachá, eu vou deixar o Bertrand se apresentar em algumas palavras antes de começarmos as perguntas. Então, eu sou um gerente de empresa no mundo da tecnologia e do entretenimento. Estou na Ubisoft desde o início. Eu tive a sorte de crescer com essa startup que hoje tem mais de 15 mil funcionários. E eu cheguei no Brasil com 19 anos, voltei com 29 e não saí mais do Brasil. Apesar do meu leve sotaque, eu sou brasileiro, porque eu peguei a dupla cidadania, então eu sou francês e brasileiro. E você já era viciado em game quando era criança ou não? O vírus te pegou depois? Não, eu era viciado. Eu sou da geração dos primeiros jogos de Atari, de Apple II. Eu tinha Apple II, fazia programação em Basic. Já era bem viciado com 12, 13 anos. Eu queria a gente falar um pouco do teu papel e da Ubisoft, porque a gente estava falando em off antes do podcast começar e você falou, não, a gente faz muito mais que só games. Então, conta um pouco o que a Ubisoft está fazendo hoje. A Ubisoft é uma publisher grande que tem mais de 12 franquias grandes de jogos, como Assassin's Creed, Just Dance, Rainbow Six, que é um fenômeno no Brasil com mais de 5 milhões de jogadores e mais de 2 bilhões de faturamento. E no Brasil cuidamos da América Latina em termos de comunidade, de criação de conteúdo, de gestão de eventos, parcerias e tudo isso através das mídias sociais e do eSport, que é muito importante para nós, com Rainbow Six. Então, hoje não basta só ser um publisher de game, tem que saber produzir um bom conteúdo. Eu acho que vocês criaram várias coisas aqui no Brasil para essa frente de conteúdo, né? Sim, fomos bem precursor, porque o Brasil é um país na frente em termos de mídia social. Já tinha o Orkut antes do Facebook. Então, quando começamos a fazer marketing em 2013, foi super rápido com o Facebook primeiro, depois YouTube. Fomos a primeira empresa a ter 1 milhão de seguidores no YouTube. Começamos com o Felipe Neto, que foi um grande parceiro. Oi, Felipe. E continuamos falando de vez em quando, mas foi com ele que começamos a fazer conteúdo para os jovens. E na verdade foi minha filha, que na época tinha 14 anos, ela me falou, papai, você tem que conectar com esse menino para fazer marketing. Nós, os jovens, gostamos dele, ele é engraçado, fala de tudo, é revoltado. E ele foi incrível, era jovem na época, tinha uns 21, 22 anos. E Então, me abriu a cabeça, e os olhos mais que a cabeça. Você cedo entendeu que tinha que investir em influenciadores de games para tornar os games mais conhecidos, né? Sim, foi com o Felipe que começamos, com a empresa dele, antes de vender para uma empresa francesa. Ele tinha um time de criadores de conteúdo e fomos, acho, a primeira empresa a fazer um contrato anual. Tínhamos um time de criadores que faziam conteúdos conosco toda terça, quarta, quinta, era a Malena, o Rato Borachudo, e daí para frente continuamos trocando, investindo em conteúdo, aprendemos fazendo, porque éramos os primeiros a fazer. E vocês pegam input desses influenciadores na criação dos jogos ou são dois mundos que não se conectam tanto assim? Não, mas usamos eles para fazer vozes, para fazer a versão local, por exemplo. Isso é muito comum no mundo inteiro, porque eles têm uma fama de um artista famoso, os jovens. Igual que o cinema está pegando atores, vocês estão pegando os youtubers para fazer as vozes dos games. Legal. É uma coisa que eu quero fazer mais, pegar mais content creators para fazer as vozes. Ó, se alguém está nos ouvindo aí, pode contactar o Bertrand para fazer as vozes dos games aí. Do próximo Assassin's Creed. Não, já está feito. Sai em julho, então já está feito. Então, justamente ia falar do Assassin's Creed. Eu queria você contar um pouco de... Tem bastante empreendedores que estão nos ouvindo, inclusive, talvez empreendedores no ramo de games. Como que nasce um jogo, assim? Quais são as etapas? Como nasceu o Assassin's Creed? É um criativo na França que viu a tendência de
não sei, feudal e a partir daí cria? Quais são as etapas para talvez pessoas que não conhecem tanto esse universo entender como se cria um produto de game? Se tivesse uma receita, todo mundo faria. Então não tem receita, mas tem uma cultura que você pode ter na sua empresa, cultura de não ter medo de errar, cultura de compartilhar muitas coisas, de prototipar muito, de misturar, ter diversidade de ideias e opinião. Isso é uma coisa que a Ubisoft fez muito bem nos últimos 20 anos, criando muitas franquias grandes. Mas conta da cozinha. A cozinha. É um cara de script que começa? Não. Como que começa um game? Assim? Um game começa com uma ideia inovadora de game design, de gameplay. Então, por exemplo, o Splinter Cell, que foi nosso primeiro grande sucesso de espionagem e infiltração, foi um gameplay de brincar com a luz para se esconder. Então, tinha uma nova tecnologia Xbox da Microsoft e desenvolveram uma tecnologia para poder se esconder, aparecer um pouco, brincar com a escuridão. O Assassin's Creed, o game design foi de se infiltrar e misturando isso com momentos icônicos da história da humanidade para assassinar pessoas. Então, geralmente começa assim, tem que ter um breakthrough, uma inovação forte e eles fazem um protótipo ao redor, como um pedaço do bolo, uma fatia do bolo. Que um tem MVP, né? MVP para jogar e testar. E tem todo um processo de validação. Então, geralmente, tem muitas idas e voltas de mudar, adaptar, trocar, permutar, esperar. E isso é difícil. Se você olhar bem, hoje o mercado de game para PlayStation 5 ou PC, de grandes jogos, tem poucas marcas novas. Todo ano você tem o Call of Duty, você tem o Assassin's Creed, tem o FIFA, que agora se chama FC. Então tem algumas franquias. O GTA, que volta a cada 6, 8 anos, que é o maior de todos, que chega em novembro, o próximo GTA 6. Então é difícil, não tem uma regra, e o Ubisoft foi bem forte nisso. Criamos Assassin's Creed, The Division, Rainbow Six, Far Cry, For Honor, Ghost Recon, Watch Dogs, tudo isso nos últimos 15 anos. Você fala que não tem receita, mas eu acho que com seus anos de experiência, você pode dizer o que faz que um game vai pegar. E será que você já consegue ver isso de primeira? Você já ficou surpreendido de um game que você não estava apostando muito e acabou tendo sucesso? É sempre difícil. O Assassin's Creed sabíamos, porque a promessa era tão legal, já no papel, de viajar no tempo, os gráficos também tinham uma tecnologia incrível. Mas um jogo como The Division, que é um shooter um pouco mais RPG, até o lançamento não sabíamos se ia pegar. E pegou e virou um jogo que vendeu mais de 20 milhões. O Rainbow Six, que é um jogo de time, de shoot, 5 contra 5. Os 6 primeiros meses, em 2015, faz 10 anos que o jogo lançou, não era um grande sucesso. Funcionava bem, mas não era o que tínhamos esperado. E 6 meses depois, começamos a ter mapas no Brasil, na favela. Lançamos o eSport, o competitivo, com dinheiro, com a liga semi-profissional e depois profissionais. E explodiu. Então é muito difícil de saber quando um jogo vai funcionar ou não. Qual dica você daria para quem talvez está na faculdade Sebrae, está criando no seu quarto games e talvez não tem, né, o financiamento que pode ter uma empresa como a Ubisoft? Você teria alguma dica para esse empreendedor que quer lançar seu game no mercado? Vai ter cada vez mais, né? Com a IA vai ser mais fácil de fazer jogos. Você não vai fazer um GTA 6 ou um Assassin's Creed Black Flag, mas você vai fazer jogos legais. E acho que a dica para um jovem seria de fazer rapidamente um protótipo e testar com muitas pessoas, ver se tem tração, se as pessoas ficam jogando. E vai acontecer. Vai ter jovens que vão chegar com ideias geniais. A Ubisoft está aberta a esse tipo de produto que não nascem dentro da empresa? Claro, claro. Mas se a ideia é genial, o menino não vai precisar da Ubisoft. Se a ideia é genial, ele vai ver rapidamente que tem tração. O melhor exemplo é o moço sueco que criou Minecraft. Um rapaz, ele fez tudo sozinho. Ele teve a ideia genial de fazer um Lego em 3D. E você acha que se daria essa dica de investir também em produção de conteúdo sobre o game
para tentar, né, abrir um pouco o funil e ter um pouco mais de divulgação? Você quer dizer no go-to-market, criar Sim, conteúdo marketing? Sim, igual que vocês fazem com o Ubisoft, né? Vocês têm essa parte Não, de quando você estúdio. começar, você tem que ter o jogo que se vende per se, que se vende sozinho. Tal. Se você não tem uma inovação, uma coisa muito legal, um wow, o famoso wow effect, não gasta seu dinheiro. Porque Tá. todo Fica a ano, dica. todo ano tem mais de 20 mil jogos que estão lançados para iOS. Sem falar de PC, sem falar de console, só para iOS. E tem poucos que se sustentam. Então podem mandar seu game para o Bertrand jogar, se ele fica, é um bom sinal. Eu queria falar um pouco de IA agora. Como que você vê que a IA está mudando essa produção dos games hoje? Então, só antes sobre os pequenos desenvolvedores, a Ubisoft tem um time que faz só isso, a conexão com os estúdios independentes. Que legal. Acabamos de lançar Olden Era, que é um jogo de um time independente. Eles fizeram o jogo a partir de uma franquia que é nossa, que se chama Might and Magic, e está no top 10 da Steam para PC faz 2 meses. Uau. Super legal. E nós estamos aprendendo muito desse time pequeno, porque eles são especialistas desse tipo de jogo para Steam. Steam é a maior plataforma do mundo de distribuição de jogo de PC. Ok. Então, sobre IA, o que você quer saber Não, a sobre pergunta IA? é como o IA está mudando a produção de games, assim, o que Aham. você vê que, enfim, talvez há 10, 15 anos atrás eram humanos e hoje que a IA que está moldando um pouco a indústria de forma diferente. Muitas coisas. Então, eu queria parabenizar os organizadores, porque eu cheguei hoje, eu assisti a várias palestras, você acabou de assistir uma sobre IA, e o rapaz começou com uma frase que eu achei genial. Ele falou, o problema é que hoje estamos com um cérebro do paleolítico, um sistema político medieval e uma tecnologia divina. E tem que pegar Ajustar essa isso. aceleração e não está tudo no mesmo nível. Por Então, exemplo, você falava, você estava num painel sobre o non-player NPC, non-playable NPC, character. que hoje IA está fazendo esse papel e que vai ter cada vez mais uma IA integrada. Várias IA, na verdade. Então, IA, obviamente, uma revolução para todo mundo e para gaming vai ser uma nova geração e como passar da 2D para 3D. As ideias básicas são que ajudam muito na fase de prototipagem, de fazendo criação procedural, que significa que é criação automatizada de ambientes, de florestas, e também na parte de prototipagem. Então, não vemos isso como um risco para a criatividade, não vamos precisar de menos criadores, vamos precisar de criadores melhores, capazes de prototipar mais rapidamente, ser mais curioso, de ter uma cultura grande para, a partir dessa cultura, inovar. Então, isso é uma certeza. E dentro dos jogos, a outra inovação muito importante é que sobre os NPC, então Non-Playable Character, todos os personagens que você vai encontrar ao longo da sua jornada, a IA vai nos permitir de ter personagens que vão ser mais realistas e menos scriptados. Porque hoje, quando você jogar o Assassin's Creed Black Flag, você vai encontrar o pirata barba negra, barba preta. Está tudo escrito, o que ele fala, como ele reage. No Assassin's Creed Unity, que se passa na Revolução Francesa, você encontra o Napoleão, por exemplo, o Napoleão jovem, no jogo, bem legal. No 2, na Renascença, você encontra Leonardo da Vinci. Então, personagens como Leonardo da Vinci e Napoleão, que escreveram muitas coisas, vai ser fácil de criar uma inteligência artificial dele, embedada no jogo. E vai ser genial, porque você vai conversar com Leonardo da Vinci, Napoleão. Ao mesmo tempo, se você deixar muita liberdade para a IA dentro de um jogo, você tem o risco de perder a construção narrativa. E isso já aconteceu muito em jogos com inteligência artificial. Exemplo, tínhamos um Assassin's Creed no Egito, tinha uma inteligência artificial para o tempo, para os leões e as bichas no ponto de água. E um dia eles perceberam que todos os inimigos eram mortos, todos os humanos eram mortos, porque a inteligência artificial tinha reduzido a água no poço
Então, os leões tinham comido todas as bichas e depois não tinha mais nada para comer. Foram comer os inimigos. E quando o jogador chegava na cidade, não tinha mais ninguém, porque os leões tinham comido todo mundo. Então, isso é o risco sistêmico, quando você tem todas essas IA, que você tem uma meta-IA que gerencia todas as IA. Então, é muito complexo. E além do risco narrativo e dos acidentes de IA assim, tem o problema do custo. Porque custa muito dinheiro de ter milhões de jogadores usando uma IA dentro do jogo. Então estamos todos trabalhando sobre IAs autônomas menores que você vai deixar dentro do jogo, sem necessitar uma conexão com a internet. Mas isso vai transformar as aventuras que vão ser personalizadas para você e muito mais ricas, muito mais profundas. Você falou que a IA nunca vai substituir artistas, roteiristas. Como você vê esse equilíbrio entre a máquina e o ser humano no universo de games, assim? Depende da sua visão do mundo, é uma questão muito filosófica. Porque se você acha que nós somos só matérias, então um corpo, um cérebro e um pensamento, a IA vai nos substituir, com certeza. Se você pensa que somos seres espirituais, com uma consciência que faz o corpo ser, isso é a física quântica que está nessa dimensão, e as religiões, você não pensa que a IA vai poder substituir isso. Mas talvez para aterrizar, você estava falando que o diretor de produto, o criativo, ele vai precisar ter cada vez mais repertório cultural para justamente ter um prompt certo. Então, você acha que talvez para quem está entrando no mercado e quer trabalhar para a Ubisoft, talvez você contar um pouco do perfil de pessoas que você está procurando hoje. Sim, eu estava falando com 2 jovens que vieram me ver depois da minha palestra, fazendo essa pergunta, porque tem muita ansiedade. Sabe que nos jovens de menos de 20 anos nos Estados Unidos, 30% são contra a IA. Porque eles percebem isso como uma ameaça para o primeiro emprego, para o segundo, para tudo. E eles têm razão, tem um risco. Então a dica para os jovens é de ter uma base sólida de cultura geral. E mais que estudar Python, que é uma linguagem de programação, é melhor estudar Platão. Platão, que é o filósofo grego, porque eles vão ter que saber trabalhar com a IA, fazer as boas perguntas, fazer as conexões, misturar várias ideias, ter essas referências. Ou seja, não esquecem os livros e o analógico mesmo na cultura Exatamente. de games. Tá? Platão mais que Python. Esse vai ficar como o take aí desse podcast. Vamos falar um pouco de futuro. A gente tem um exercício nesse podcast que a gente pega uma navete espacial. A gente está em 2030, 2035. Como que você vê o entretenimento em 10, 15 anos, assim? Quais são as Eu tenho uma visão um pouco particular. É minha visão, não é a visão da Ubisoft. Acho que a indústria do game vai crescer muito, porque para os jovens de hoje, que não são nem capazes de ler um livro de 30 páginas, vamos voltar a coisas mais animais, em termos de educação. Sabe, o leão, quando ele vai educar seus filhos, a mãe, ela vai levar eles para brincar. E acho que vai ser igual. Os jovens no futuro, e os adultos também, vão aprender jogando. E vai ser a melhor. E uma maneira muito legal, porque você memoriza melhor, você não vê o tempo passar, você cria conexões com outras pessoas. Então acho que isso é a visão positiva do futuro do gaming e da AI. Mas acredito muito nisso. Tanta inteligência, se não é para mudar a maneira de educar as pessoas, que não mudou desde Charlemagne, sentar numa classe, ter um professor que te força a aprender tudo. No futuro vai ser mais como um buffet dentro de um jogo, onde as pessoas vão escolher o que elas querem aprender. Você acha que amanhã nas faculdades vai ter games para Acho que vai ter mundos virtuais, as universidades vão ser mundos virtuais com aventuras, e através dessas aventuras você vai aprender tudo o que você quer e deve aprender. De um jeito que vai ser muito mais eficaz e muito mais concreto. Você vai aprender fazendo. Você vai brincar com objetos para aprender matemáticas, físicas. Talvez isso é uma dica para os empreendedores na parte de game, de criar games que sejam mais
pedagógico, né, com objetivo de educação, você acha que são esse tipo Sim, de uma games coisa que que tem vai, mais potencial, sim, né? que vai chegar. E vai ter muitos jogos de psicologia, filosofia também. Estamos vendo que os jovens, além de não ter muita capacidade para ler, se concentrar, eles têm muita ansiedade também. É a geração da ansiedade. Por várias razões, né, incluindo videogame, mídias sociais, etc, etc. Então, vai ter que curar esses jovens. E a melhor cura é uma IA com quem você interage, que te entende, que se adapta aos seus problemas, que adapta ao conteúdo do seu jogo. Então, eu acredito muito nisso. Jogos que vão ser usados para educar, curar, além de também de se divertir. E a gente tem que falar um pouco do Dark Side também. Tem não sei, algumas ameaças que você acha que a gente tem que ficar de olho se o ser humano não colocar alguns limites nessa IA, justamente? Sim, mas é a mesma coisa com se você começar a mexer com a cabeça dos jovens ou dos jogadores, aí ela é muito forte para entender seu perfil psicológico. Ela entende muito rapidamente seus pontos fracos, suas sombras, seus medos e ela vai ser capaz de te manipular muito facilmente. Então nós, publishers de game, editores, temos que ter uma postura muito ética sobre como vamos implementar essas IA e quais são as limitações, as barreiras. Dentro da Ubisoft, por exemplo, já temos um comitê de ética que é muito poderoso sobre tudo. Eu ia falar do papel de vocês na educação, né, das Uhum, pessoas também, de claro. como usar da forma certa. A Ubisoft sempre teve isso forte. Voltando para o Assassin's Creed, hein? Eu não falo isso porque tem o Black Flag que sai daqui a um mês, já vai ser um Ó, enorme fica o sucesso, spoiler aqui. nem precisa fazer mais publicidade. Mas sempre teve essa dimensão educativa básica, né? A educação sobre a história. Então não é muito complicado de fazer. Mas tem vários jogos da Ubisoft que tem um addendum que foi colocado para poder jogar sem jogar, somente fazendo o passeio. Por exemplo, no Egito, visitar as pirâmides, entender ter uma enciclopédia dentro. Porque tem tanto conteúdo nesses jogos que vimos que valia a pena de usar isso também para ensinar coisas. E como Legal. tudo é muito realístico dentro dos jogos do Assassin's Creed, funciona super bem. E tem um game que você acha que melhor representa o futuro? Roblox, que não é um game, é uma plataforma e eles já começaram a educar as crianças, a colocar eventos culturais, Fortnite, mesma coisa. Então isso é o futuro, são jogos, plataformas e isso vai crescer. Sabe quanto tem de jogadores por dia no Roblox? Entre 8 e 9 milhões Uau. de daily average user, o famoso DAU. Uma grande responsabilidade para vocês, né? Responsabilidade. É. Eu gostaria de ter tudo isso. A Ubisoft temos mais ou menos 5 milhões de jogadores por mês, que já é muito legal. E são jogos mais caros também. O Roblox é um jogo grátis, ou quase grátis. Então. Mas mostra também que o futuro vai ser com esses jovens que estão jogando Roblox, Fortnite, Minecraft. E eles querem jogos mais cooperativos, com mais criatividade, com mais generated content. Eles querem fazer também. Isso é legal. E uma pergunta: vocês têm um comitê entre os publishers, como se fosse um conselho constitucional na França, que vai avaliando, enfim, onde vai a indústria dos games, né, responsabilidades comuns, né, uma certa governança desse universo de game? Nos Estados Unidos temos a IEC, que é a Associação dos Publishers de Game, e eles trabalham muito sobre esses assuntos, que tem muitas considerações jurídicas também. Por exemplo, agora teve o assunto das loot boxes, são as caixas dentro dos jogos que são tipo uma loteria, que foi proibido no Brasil, e tinha muitos jogos que tinham loot box. Então todos os publishers tiveram que se coordenar para se defender e organizar as mudanças juntos com o governo no Brasil e no resto do mundo também. Então sim, tem. Legal. E para terminar numa nota que tem a ver com o evento que a gente está hoje, na Tokenation, que é o maior evento de cultura, arte digital, vocês trabalham com artistas digitais, com NFT? Como que é essa parte gráfica? E talvez se algum artista está nos ouvindo, quer fazer parte,
do design dos jogos da Ubisoft, nos conta um pouquinho. Então, fazemos muito para o marketing. E, por exemplo, dia 6 de junho, criamos o dia do Rainbow Six, Rainbow 6. E temos 6 obras de artistas brasileiros que foram feitas para esse dia, que vão ser reveladas esse dia. Já fizemos muito sobre Assassin's Creed também. O ano passado fizemos um concurso de artistas brasileiros para imaginar um Assassin's Creed no Brasil. Que legal. Como seria? Então, como tem a ver com a história, eles falaram de escravidão, do Getúlio Vargas, da ditadura militar, todos os eventos da história do E Brasil. como um artista tem a possibilidade de entrar em contato com vocês? Como funciona? Eles sabem, quando tem um concurso, eles têm o Reddit, as associações. Legal. Bom, a gente está chegando no final e eu queria terminar, né, já que a gente está num podcast que é oferecido pela Faculdade Sebrae. Qual dica, qual conselho você daria para os jovens criadores? No geral ou de game? Vamos focar de game primeiro e depois a gente pode expandir para outras categorias. Eu diria que tem que pensar uma inovação forte, prototipar rapidamente e tentar fazer times, pequenos times, mas times polivalentes. Porque apesar do sonho de fazer tudo com a IA, acho que tem um peso psicológico no processo criativo muito pesado quando você está sozinho. Então acho que é bom fazer grupo de 3, 4, 5 pessoas, usar bem a IA, faça uma boa repartição das tarefas, iterar rápido para chegar a um protótipo legal que você pode mostrar para mais pessoas. E depois o seu é o limite, hein? Porque você pode distribuir depois na Steam para PC, na Google Play e iOS para os celulares. E tem muitos talentos no Brasil. E você acredita também que não precisa ter a vergonha da primeira versão, é importante lançar? Ou você acha que no universo dos games realmente tem que caprichar muito a primeira versão antes de se Quando lançar? você começa, tem que lançar rápido. Fail fast. E isso é importante. E também, o que eu vi muito nos projetos de jovens, que eu fiz isso durante muitos anos, procurar talentos, é não focar somente sobre a história do Brasil. Pensar mundial, pensar global e tentar sair do básico das emoções dos jogos, que são sempre baseados sobre dominação, destruição, competição. Então acho que está chegando o momento da história da humanidade com a IA, que estamos chegando ao colapso do ego humano. E quando o ego vai colapsar, vamos voltar para valores mais humanas. Então começar a pensar em jogos e entretenimento e diversão que se baseia também sobre o desenvolvimento das pessoas, sobre as emoções altas, vibrações altas do coração, da amizade. Isso vai chegar e por isso que eu sempre falo de educação e dentro do videogame e curação dentro do videogame, porque acho que é isso que vai acontecer. Você vai ter jogos que vão te fazer... Sabe, hoje as mães geralmente reclamam quando o filho joga Fortnite ou Assassin's Creed ou qualquer jogo assim de ação, ele está tenso depois, porque cria emoções de competitivo, de sobreviver. Então acho que vai chegar um momento, daqui a pouco tempo, que vamos ver os jogos que vão te deixar depois feliz. Você vai jogar uma hora Igual e você que vai depois ficar... de uma meditação. Igual que depois de uma meditação, depois de um bom momento Ah, esse com é o amigos. futuro dos jogos, não Acho é que esse é o deixar verdadeiro adrenalina, mas deixar numa frequência mais equânime, vamos dizer. Mas requer ter times que fazem esse tipo, que sejam capazes de fazer esse tipo de experiência que mistura filosofia, psicologia e senso artístico forte também, Legal. para embarulhar tudo. Muito obrigada, Bertrand, pela entrevista. Foi positivo, você viu? Muito positivo. Para as pessoas que querem te acompanhar, você quer deixar uns arroba, umas redes para as pessoas seguirem a Ubisoft, os jogos principais e talvez te achar no LinkedIn? Pode me achar no LinkedIn com meu nome. Estamos no Ubisoft Instagram, Ubisoft TikTok, Ubisoft YouTube Brasil e também tem o Ubisoft Global em inglês. Perfeito. Obrigada, merci Obrigado beaucoup. pelo convite. Tchau.